E aí, a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã, trago-vos uma palavra de fé, ânimo, vigor e esperança para esta manhã, que encontra-se registrada no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 5, que nos diz o seguinte: a santa e gloriosa palavra do Senhor. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Amados e amadas em Cristo Jesus, o texto que nós lemos encontra-se inserido em um contexto maior, e esse contexto diz respeito ao povo de Israel. Moisés já havia falecido, Josué já havia falecido, e o povo de Israel encontrava-se na sua terra. Era uma época que não havia reis ainda em Israel, não existia ainda Saul nem Davi em Israel. Era uma época em que o povo de Israel havia já se esquecido do que Deus fizera na abertura do Mar Vermelho, havia se esquecido do que Deus fizera dando o maná para o povo por 40 anos em Israel. Já havia se esquecido da maravilha que Deus fizera em relação a eles, em relação aos seus pais, aos seus avós, das obras maravilhosas que Deus operara. E, amados em Cristo Jesus, era um povo que buscava a Deus. O povo de Israel era um povo que buscava a Deus somente no aperto, na dificuldade, nos desertos, nas tribulações. Todavia, quando vinha a bonança, quando vinha a vitória e a exaltação de Deus, se esqueciam de Deus. Muitas vezes, quem sabe, isto parece que eu estou falando uma coisa real que acontece hoje em nossos dias. Quantos de nós buscamos a Deus somente em meio ao aperto, em meio à luta, quando a dor vem, quando a dor chega, a perca de um parente, a fragilidade na saúde de um parente, um problema na justiça, de repente a ausência de pagamento de contas, as dívidas que se avolumam. Lembramos que temos um Deus que é poderoso, que abençoa, que é abençoador, que dá a vitória no momento certo, e aí buscamos a Deus, mas não é somente isso aí. Eu atendi hoje uma ligação cedo de alguém desesperado, querendo saber como chamar a atenção de Deus para o problema qual ele passa, que é a sua esposa, que eles estão separados, inclusive, e a esposa não quer mais saber dele, não quer mais reatar, não quer mais voltar, a união de dantes. E eu falei: olha, há uma questão. O Deus a quem servimos, ele conhece o nosso coração, conhece a intenção do nosso coração. O Deus a quem servimos conhece o nosso pensamento antes de nós o pensarmos. Ele sabe se você vai buscar a ele só para que a sua esposa venha reatar com você, ou sabe que você vai buscar a ele, independentemente da tua esposa reatar com você ou não, você vai continuar buscando a ele, e após a sua esposa reatar com você, você continuará buscando a ele. O que Deus quer de mim, de você, amados, não é buscar somente a ele no momento da luta, na época de Israel, quando os filisteus vinham em grande número e destruíam a agricultura de Israel. E o povo de Israel era um povo eminentemente agricultor. Se não tinha agricultura, não tinha comida. Se não tinha comida, o povo morria de fome. Então, os filisteus acabavam com as searas, com a agricultura de Israel, matavam a muitos, e era uma dor de cabeça constante para Israel. E Israel, quando via assim aperto, seja pelos moabitas, seja pelos amonitas, seja pelos filisteus, eles buscavam a Deus. E aqui, amados, Israel mais uma vez buscou ao Senhor. E Deus ouviu a Israel, e Deus foi até Manoá e a sua esposa, primeiro a esposa de Manoá, o anjo do Senhor apareceu, a esposa de Manoá, e disse: olha, você vai conceber um filho. Nos versículos que nós lemos, será nazireu de Deus, sobre a cabeça dele não passará navalha, ele vai livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. Nós conhecemos a história, o filho de Manoá e sua esposa é Sansão, que livrou a Israel da mão dos filisteus. Certa feita, Sansão, com uma queixada
de um jumento matou a 1000 filisteus, né? Sansão foi uma dor de cabeça para os filisteus e livrou a Israel da mão dos filisteus. Então eu disse para esta pessoa que me ligara hoje cedo que Deus conhece a intenção do nosso coração. Estamos buscando a Ele somente para receber a bênção que eu e você almejamos, a bênção de que eu e você precisamos, ou estamos buscando a Ele, a Deus, para toda a nossa vida? Amém? É como aquele versículo, aquele louvor que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Ora, amados, Deus conhece o nosso coração. E Mateus 6,33 vai espelhar muito o que estou dizendo aqui. Buscar a Deus, né? Buscar ao Senhor e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós temos o péssimo costume de buscar a Deus primeiro pelas demais coisas. E depois, o reino de Deus é, se sobrar tempo, é o reino de Deus e a sua justiça. Mas não, o reino de Deus e a sua justiça é em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar. Eu costumo dizer que Deus até permite que você ame, claro que permite que você ame a sua esposa, você ame o seu esposo, ame os seus filhos, você tenha um tempo para a sua esposa, para os seus filhos, para passear, para sair com sua esposa, com seus filhos. Claro que Deus permite isso aí, mas o primeiro lugar na sua vida deve pertencer a Deus. Na hora de dormir, aleluia, orar a Deus, agradecendo a Ele pelo dia de paz que Ele te deu. Na hora de acordar, agradecer a Deus pela noite de paz que Ele te deu. E durante o dia, falar com o Senhor. Durante o dia, falar com Deus, ter um contato e uma comunhão com Deus. O que Deus quer de mim e de você, amados, é que tenhamos comunhão com Ele, é que tenhamos intimidade para com Ele. Quando você passar a livrar-se desta tua vida apática, anêmica, afrívola, espiritual, dessa tua vida espiritual apática, anêmica, frívola, e você passar a viver uma vida plena de comunhão com Deus, aí sim, amados, tenho certeza absoluta, as portas e as comportas dos céus estarão abertas para serem derramadas sobre você bênçãos sem medida, recalcada, sacudida, transbordante para a glória de Jesus. Então que nesta manhã possamos, a partir de agora, viver uma vida plena de comunhão com Deus, para que possamos obter dele o favor merecido, o favor imerecido, a bem da verdade, para que possamos obter dele a exaltação que nós tanto almejamos e queremos. E Deus, com certeza absoluta, o Deus que conhece tua necessidade, o Deus que conhece a tua estrutura, sabe que você é pó e sabe até onde você pode suportar, não deixará que você morra à míngua no deserto, você morra de desnutrição no deserto, mas com certeza absoluta, na hora e no tempo certo, chegará com a vitória para a sua vida. Receba esta palavra de fé, ânimo, vigor e esperança esta manhã e tenha um dia abençoado em nome de Jesus.